A gente pensou nesse conteúdo justamente para poder dar um pontapé inicial importante, para a gente falar um pouco sobre o que a gente está chamando de comportamento suicida, algumas diferenciações importantes na questão das definições, da gente também poder entender o aspecto epidemiológico, o que a gente pode fazer em termos de estratégia de intervenção, o que evitar, e também alguns modelos teóricos para ajudar a gente a entender mais o fenômeno, tá? Então, essa vai ser um pouco da agenda dessa apresentação de hoje. Então, antes da gente começar, eu gostaria de deixar muito claro que este é um tema sensível, ele pode causar muito desconforto e gatilho. Nós temos uma história muito particular com relação a este tema. Cada pessoa pode ter uma vivência muito diferente. Então, se você sentir que precisa de ajuda, entre em contato com alguém especializado ou com o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. A ligação é gratuita, tá? Podendo ser feita a qualquer momento. Pensando na parte de definições e conceitos, tá? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando da ação de alguém intencionalmente dar fim à própria vida. Então, este componente de intencionalidade é muito importante para a gente poder compreender o fenômeno. E também, quando a gente está falando sobre esse tema, é muito comum da gente se referir a ele com alguns verbos ou alguns termos que carregam um certo estigma e a gente busca evitar. Então, alguns exemplos. Quando a gente fala cometer suicídio, esse é um verbo usado para designar crimes, tá? Então, eu peguei no... Seria o equivalente ao Código Penal da Nigéria, o artigo 327, fazendo uma tradução livre, diz que qualquer pessoa que tenta se matar é culpado de uma contravenção, está sujeito a encarceramento, né, por um período de tempo. Então, isso diz para a gente que existe uma iniciativa de algumas instituições, tá? Então, a OMS trabalha bastante com isso, de descriminalizar o comportamento suicida em algumas dezenas de países que o têm criminalizado. Essa é uma herança, né, que alguns países vivenciam e muitos outros já experienciaram. Então, dessa maneira, quando a gente fala cometer suicídio, por ser um verbo usado para designar crimes e atos hediondos, a gente está trazendo essa herança que não é o que a gente quer. A gente quer tratar ele como problema de saúde pública, não como problema moral. Então, no lugar disso, a gente pode falar morrer por suicídio, completar suicídio, tirar a própria vida, tá? Ou se matar. Outro termo que a gente evita é quando a gente fala que a tentativa foi eficaz. Porque isso dá uma conotação de que a morte é um desfecho desejável, em certo sentido. E não é assim que a gente pensa na saúde pública. Então, a gente fala no lugar, a tentativa foi letal. Também a gente evita falar que a pessoa falhou na tentativa. É muito comum da gente ouvir isso, né? E, de novo, dá uma conotação de que a morte seria um desfecho desejável, esperado. Então, a gente prefere falar que a pessoa sobreviveu à tentativa, tá? Então, quando a gente olha para o comportamento suicida, ele é um termo genérico que vai designar algumas classes de respostas. A gente fala, uma delas é a ideação suicida ou idealizar o suicídio. Nesse caso, quando a gente pensa em ideação, a gente está falando de ter pensamentos referentes a tirar a própria vida. Isso pode vir tanto num caráter mais intrusivo de ideação, quanto num caráter mais contemplativo. Quando a gente olha para o planejamento ou planejar, a gente está falando da elaboração de um enredo com uma série de passos que tem a possibilidade de tirar a própria vida como resultado. Na nossa prática clínica, quando existe uma ideação com planejamento, isso dá um componente adicional de risco que a gente vai ter que intervir para tentar criar formas de tentar dissuadir esse planejamento. E quando a gente fala na tentativa ou tentar suicídio, a gente está falando da realização de uma ação
potencialmente danosa, que tem como algum objetivo ou resultado tirar a própria vida. Tá? Então, esta foi a parte sobre as definições e os conceitos associados ao comportamento suicida. Agora, entrando na questão da epidemiologia no Brasil, a gente vai buscar entender um pouco mais como o suicídio aparece de maneira distinta em gêneros e em grupos etários, e do quanto que isso pode ajudar a gente em uma análise ou uma tomada de decisão quando a gente estiver atendendo um caso. Neste gráfico aqui, isso vem de um estudo de Abreu e colaboradores, muito importante, que saiu recentemente. Nesses dois gráficos, a gente está falando das taxas de notificação de autolesão no Brasil entre 2011 e 2022, tá? Neste caso, a gente está falando de autolesão no geral, tá? Então, aqui a gente não está falando apenas de suicídio, tá? Quando existe uma autolesão, ela pode ter tanto uma autolesão sem intenção suicida, com intenção suicida, tá? E aqui neste primeiro gráfico, à esquerda, a gente está vendo uma diferenciação por gênero, tá? Ou sexo, como vocês preferirem aqui, tá? Eu vou usar como termos intercambiáveis. Então, nesta linha azul, a gente está vendo a taxa de notificação de autolesão em homens, tá? Entre 2011 até 2022. E esta linha mais rosada seriam em pessoas do sexo feminino, que aparece aqui entre 2011 e 2022. E a gente vê que tem uma discrepância muito grande quando a gente olha para essas taxas, né, de mulheres terem uma taxa de notificação muito maior, tá? Então, este é um dado que eu quero que vocês fiquem com ele em mente neste momento, até para a gente poder destrinchar melhor isso no próximo slide. Já à direita, a gente está vendo uma diferenciação de grupos etários. Então, o primeiro grupo, na linha rosada, a gente está vendo a taxa de notificação de autolesão em grupo etário de 10 a 19 anos. Então, aqui a gente está olhando para público infanto-juvenil, final da infância até o período da adolescência, entrando no início da vida adulta. A gente vê que tem as maiores taxas. De 20 a 59, a gente vê, que seria a população adulta, essa linha verde, que aparece nesse ponto mais intermediário, e esta linha azul, população de 60 anos ou para mais, que a gente está olhando para a população idosa. É importante a gente ver que a partir de 2019, em ambos os gráficos, existe um aumento significativo das taxas, e muito disso é em função de uma lei que entrou em vigor, né, a partir de 2019, que casos de violência autoprovocada, então tanto autolesão quanto uma tentativa de suicídio, a notificação por parte de profissionais da área da saúde é compulsória, seja atuando na rede pública, seja atuando na rede particular. Isso tem uma função muito importante para que o sistema de saúde possa entender o quanto que isso está acontecendo para diminuir um problema que a gente chama de subnotificação, que em muitos casos acontecem e não são notificados no sistema de saúde. Então, isso diminui a subnotificação para a gestão pública poder compreender o tamanho do problema e poder alocar recursos de maneira devida e proporcional ao que os dados estão dizendo, tá? Quando a gente olha para o ano seguinte, a gente vê uma queda nesses números. Muito disso pode ser atribuído à questão da pandemia, tá? Por conta de uma coisa que a gente chama de efeito lua de mel na literatura, que no início da crise sanitária você pode ter uma redução das taxas, tá? Em desastres naturais a gente vê isso inicialmente, depois tende ao aumento, e também porque provavelmente teve muita subnotificação por conta de muitos serviços de saúde teriam um funcionamento muito restrito e muito direcionado à questão da Covid e não necessariamente a outras questões de saúde, tá? Esse é um problema mais geral que a gente veria. Já nesses próximos gráficos, a gente vê as taxas de mortes por suicídio, tá? Então,
Voltando aqui rapidamente, a gente vê que na taxa de notificação de autolesão, mulheres têm uma taxa muito maior do que homens. Quando a gente olha a taxa de morte por suicídio, a gente vê que homens têm uma taxa de morte por suicídio muito maior do que mulheres. É o que esse primeiro gráfico mostra para gente. Esse é um dado que a literatura chama de paradoxo de gênero, porque mulheres fazem mais tentativas, em média, enquanto homens morrem mais por suicídio. Tá? Tem alguns fatores para isso. Homens, de modo geral, usam métodos mais letais. Tá? Além disso, existe um estigma grande de homens procurarem ajuda, em termos de saúde mental, por conta de patriarcado, a questão de masculinidade, né, indo para um lado de masculinidade tóxica, que tende a recriminar essas expressões emocionais, tá? Dentre outros fatores. Já olhando esse gráfico da direita, a gente vê a questão de grupos etários. Então, de 10 a 24 anos, tem as menores taxas de morte por suicídio, enquanto de 25 a 59 a gente vê que é um número relativamente parecido entre adultos e pessoas idosas, em termos das mortes por suicídio. No entanto, se a gente voltar rapidamente, a gente vê que as notificações de autolesões em idosos é significativamente menor do que em pessoas adultas. Então, este também é um problema muito importante de saúde pública, que muitas pessoas idosas sofrem de questões relacionadas a suicídio e esse tema não tem tanta visibilidade para este grupo etário, tá? Então, esse também é um problema bem importante que a gente precisa ter essa consciência. Então, esta foi a parte da epidemiologia no Brasil, tá? Que eu apresentei brevemente esses dados para a gente poder compreender um pouco melhor essas particularidades de gênero e também de grupos etários, como isso atua de maneira diferente. Agora, eu queria entrar um pouquinho mais nos modelos teóricos, para a gente poder entender um pouco melhor do que olhar, quais processos eu olho quando eu estou buscando entender o que está levando alguém a desenvolver o comportamento suicida. Então, este primeiro modelo é o modelo IMV. Então, IMV seria uma abreviação de Modelo Integrado Motivacional Volitivo, tá? Ele foi criado inicialmente pelo Rory O'Connor, em 2011. Depois ele foi atualizado junto com Olivia Kirtley, em 2018. Então, esta é a versão mais atualizada do modelo. Ele tem três fases: a fase pré-motivacional, a motivacional e a volitiva, tá? Que é daí que vem o nome IMV. E o que acontece? Na fase pré-motivacional, a gente vai estar falando de uma construção de vulnerabilidade. Na fase motivacional, basicamente a gente estaria falando do começo da crise até o desenvolvimento da ideação suicida e da intenção suicida. Já na fase volitiva, a gente está olhando o que tem que acontecer para a ideação se transformar numa tentativa de suicídio. Então, tanto este modelo quanto o outro que eu vou apresentar, eles são modelos que a literatura chama de modelo de ideação para ação. E é muito importante da gente ver isso, porque faz a diferenciação da ideação suicida para a tentativa de suicídio, que tem componentes particulares nesse aspecto, tá? Então, na fase pré-motivacional, a gente está olhando para uma interação entre eventos de vida adversos. Então, o que seria alguns exemplos disso? Eles colocam uma situação de um abuso sexual infantil, exposição à violência, exposição a situações de guerras, a desastres naturais, morte de pais, por exemplo, ou morte de parentes próximos, tá? Então, a gente está olhando para eventos de vida bastante adversos, junto com uma interação com o ambiente. Então, aqui a gente está olhando de algumas variáveis ambientais que podem fazer a manutenção de um padrão de sofrimento. E diáteses seria uma forma da gente falar de uma vulnerabilidade do organismo. Pode ter tanto uma questão genética quanto uma questão que foi desenvolvida ao longo do tempo, tá?
Então, estas interações, diante de um gatilho, um evento que desencadeia uma crise, tendem a resultar, entrando na fase motivacional, em processos psicológicos de fracasso e humilhação. Isso seria o defeat and humiliation. E agora, daqui em diante para o modelo, a gente vai seguir essa lógica aqui. Este retângulo aqui de cima, mais este de baixo, o Threat Self-Moderators, resulta neste seguinte aqui no entrapment. Tá? Essa vai ser uma sequência importante. E esses retângulos aqui na linha de baixo são exemplos desses moderadores. Tá? E aqui eu vou falar mais fazendo traduções livres, tá? Para facilitar a compreensão. Então, quando a pessoa está experienciando fracasso e humilhação, se ela tiver algum ou alguns desses moderadores de ameaça a si, ela desenvolve uma sensação de aprisionamento. Então, quais seriam esses moderadores de ameaça a si? Um repertório empobrecido de resolução de problemas sociais. Coping seria um mecanismo de enfrentamento. Então, é uma forma consciente e voluntária de você lidar com situações, tá, desafiadoras. Alguns vieses de memória, já que tem uma relação importante entre problemas de memória e resolução de problemas sociais, tá? Pensa alguém que esquece de muitas coisas ou que tem problema em se lembrar se fez ou não fez certas atividades. Isso tende a trazer muitos prejuízos para a vida dela, tá? E processos ruminativos. Então, aqui a gente está olhando para um padrão de comportamento muito característico. Ela precisa ter todos esses? Não. Pode ter um ou alguns, tá? De modo geral, a gente vai ver alguns deles. Então, fracasso e humilhação, mas alguns desses moderadores levam a uma sensação de aprisionamento. Quando a gente fala em aprisionamento, a gente está vendo por uma. A gente vê isso se manifestar com falas como: eu não vejo mais saída, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, tá? E aí, o aprisionamento com os moderadores motivacionais leva à ideação e intenção suicida. Quais seriam esses moderadores? Seria uma questão de desconexão social, uma sensação de ser um fardo, uma ausência de pensamentos futuros, dificuldade em estabelecer objetivos, seja em estabelecer metas factíveis, ou a pessoa ela até faz uma meta factível, mas ela não consegue conquistá-la, com algumas normas sociais em termos de como que ela enxerga a sociedade, um repertório rudimentar ou empobrecido de resiliência, a ausência de suporte social e atitudes em relação a suicídio. Nesse caso aqui, a gente está vendo atitudes como crenças ou regras que a pessoa vai estabelecendo. Por exemplo, que o suicídio é uma forma de libertação. Então, se ela tem essa crença, ela tem uma tendência maior a poder desenvolver uma ideação suicida. Se ela acha que suicídio é um comportamento que é isso, é um fenômeno que quem está em sofrimento estaria ok em fazer. Então, isso aumenta o risco dela. Então, isso levaria à ideação e intenção suicida. A diferença em ideação e intenção é que a ideação são pensamentos de querer tirar a própria vida. Na intenção, a gente está vendo um elemento contemplativo. Então, a pessoa ela tem um pensamento e ela quer agir em direção a ele. E aí, daqui, da ideação e intenção suicida para a tentativa de suicídio, na fase volitiva, a gente precisa de moderadores volitivos. Então, aqui é acesso a meios letais, planejamento, exposição a suicídio de terceiros, impulsividade, sensibilidade à dor física. Então, isso ajuda a explicar por que que alguém que tem comportamento autolesivo, por exemplo, tende a ter um risco maior de suicídio, em média. Porque muitos comportamentos autolesivos vai criando uma certa tolerância ou habituação a uma dor física. Então, a pessoa ela começa a adquirir no repertório dela a possibilidade de recorrer a métodos que têm um componente de dor maior e um componente de letalidade maior. Porque para muitas pessoas, a dor física é algo que dissuade ela de certos métodos. A gente também vê a falta de medo sobre morte. Imagery seria ficar pensando na morte ou em um pós-vida. E tentativa prévia, tá? Tentativa prévia, suicídio, é um fator de risco que isoladamente mais tende a
predizer um risco futuro de uma nova tentativa. Então, essa seria a interação desses componentes do modelo, para tentar explicar como o comportamento suicida vai sendo desenvolvido. Então, ele traz muitas informações importantes, se a gente parar para buscar entendê-lo, sobre quais processos psicológicos a gente pode investigar durante os atendimentos, caso a pessoa atendida apresente uma ideação suicida. Eu posso ir buscando entender com ela, perguntando como que isso começou, em quais momentos ela tem mais desses pensamentos, a gente fazer análises de algumas crises, e eu vou buscando identificar esses componentes que vão explicando o desenvolvimento da crise, para a gente poder criar alvos terapêuticos para tentar trabalhar, para lidar com esses repertórios que vão criando essa construção, tá? Já um outro modelo é o modelo de 3 etapas, que ele foi criado pelo David Klonsky e pela May. E ele vai falar, basicamente, é como se fosse um fluxograma, que a primeira parte é: você está com dor e desesperança? Então, eles colocam essa condição, tá? De dor e desesperança. Se a pessoa não está com esses dois fatores, ela não tem uma ideação. Se ela dizer sim para isso, tem uma ideação suicida, uma probabilidade grande. Então, se ela estiver com a ideação, a gente vai para a segunda pergunta. A dor é maior do que a conexão com pessoas ou consigo mesmo? Se não, é uma ideação moderada. Se ela disser sim sobre essa parte dessa dor, e aqui não é só dor física, tá? Pode ser dor psicológica. Vai ter uma ideação forte. E quando a gente pega aqui essa parte da capacidade para tentar suicídio, pensando em meios letais, pensando nessa parte de tolerância, tem aquela questão de fatores volitivos que a gente viu, né? Moderadores volitivos, aliás. Se ela disser não, ela tem uma ideação. Se ela disser sim, tem uma chance considerável de uma tentativa de suicídio, tá? Então, esses são 2 modelos que eu queria trazer para vocês, que vão falar dessa questão de ideação para ação, tá? Tem um outro modelo do Thomas Joyner também, modelo interpessoal do comportamento suicida, só que ele tem muitos fatores em comum com esse modelo IMV do O'Connor, tá? Tanto que o modelo do O'Connor foi criado depois, né, e foi uma revisão sistemática de literatura, então ele engloba grande parte do modelo Thomas Joyner. Por isso que eu resolvi trazer esses dois, tá? Caso vocês pesquisarem, vocês vão encontrar um terceiro, mas eu acho que o modelo IMV acaba contemplando ele também, tá? Então, isto foi a parte de modelos teóricos que a gente buscou compreender um pouco mais sobre a importância deles para atender esses casos, tá? E também para a gente poder compreender o fenômeno e o que que a gente investiga quando a gente está vendo um caso de risco de suicídio. Agora eu queria entrar um pouco mais na parte de estratégias de manejo, tá? Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está atendendo alguém que possa estar em risco de suicídio ou que a pessoa já fale explicitamente que ela está pensando em suicídio. Então, esta tabela são trechos que eu retirei de um artigo escrito pelo Tiago Zortea, é um pesquisador brasileiro, que fez um doutorado na suicidologia, foi orientando o Rory O'Connor, inclusive. E esse é um artigo muito importante chamado Understanding and Managing Suicide Risk. Tá? É uma leitura fortemente recomendada para quem quiser compreender mais o tema. E aqui, o que que eles fizeram? É um resumo de elementos comuns na avaliação clínica e algumas intervenções para risco de suicídio. Então, nessa questão de avaliação clínica, quais são algumas dimensões e perguntas ou ações que podem ser tomadas? Então, quando a gente for olhar o histórico de pensamentos e tentativas de suicídio, a gente pode perguntar para a pessoa: você já pensou em tirar sua própria vida? Ou você já pensou em tentar suicídio? Uma questão importante, tá? Se você tiver bastante receio de falar suicídio no atendimento, se você falar tirar a própria vida,
é um sinônimo, então você não vai perder nenhuma equivalência nesse sentido. E para muitas pessoas tem um elemento menor de estigma quando você faz a pergunta dessa forma. Então, se você se sentir mais à vontade ou achar que é um tema que é sensível demais para se perguntar para a pessoa, pode optar por essa forma de perguntar. Outra pergunta que a gente pode fazer é: você já pensou em tirar sua própria vida, mas não fez uma tentativa? Você já perdeu alguém para suicídio? Você já se machucou sem a intenção de morrer? Aqui está sendo investigado o comportamento autolesivo sem a intenção suicida. Tá? Na literatura, vocês podem achar como NSSI, então Non-Suicidal Self-Injury, ou como CASS na literatura brasileira, então comportamento autolesivo sem intenção suicida. Quando a gente vai investigar a ideação suicida, a gente pode fazer perguntas como: quando que esses pensamentos começaram? Então aqui a gente está querendo entender o histórico. Com que frequência você pensa em suicídio? Então aqui a gente está olhando frequência. Quanto tempo esses pensamentos duram? Que a gente está investigando a duração. Quando, em quais situações esses pensamentos geralmente acontecem? Então aqui a gente está olhando contexto. E o que você faz quando você tem esses pensamentos? Aqui a gente está investigando a estratégia de enfrentamento, basicamente, porque muitas pessoas têm esses pensamentos e tendem a querer lidar com eles não pensando neles. Só que se eu virar para vocês, e falar algo como não pensa no elefante branco, muito provavelmente uma das primeiras coisas que vai vir na cabeça de vocês é o elefante branco. Então, é importante da gente buscar entender como que a pessoa atendida lida com esses pensamentos e essas ideações, porque se ela lida dessa forma passiva ou tentando não pensar, muito provavelmente é uma estratégia que não é muito eficaz. Então aí a gente tem que conseguir mostrar isso para ela, até porque se ela está em contexto de terapia, muito provavelmente tem um sofrimento, e se for decorrente disso, é importante da gente compreender, investigar, e também a gente vai começar a criar estratégias mais ativas e mais eficazes para tentar lidar com isso. Na parte de intenção suicida e preparação, a gente está querendo olhar basicamente um planejamento. Então, a gente pode perguntar: você fez um plano para tirar sua própria vida? Se a pessoa falar sim, tá, me conta mais sobre. A gente pode perguntar: você fez alguma preparação? Se a pessoa falar sim, me conta mais sobre, tá? Essa parte de preparação, isso apareceria como a pessoa doar pertences importantes, querer fazer algum amparo financeiro, né, para pessoas que ficariam e coisas do tipo. A gente também pode perguntar quão provável você diria que você é de carregar esse plano. Aqui, uma forma que eu gosto de perguntar é numa escala de 0 a 10. 0 sendo nada provável e 10 sendo com certeza eu vou fazer. Quanto que você diria que é provável de você seguir com esse plano? Porque isso dá um parâmetro para a gente, tá? Quando a gente olha para acesso a meios letais, a gente perguntaria: você tem acesso a um meio que você usaria? Aqui a gente não vai ficar perguntando método por método, sabe? É algo que a gente evita, porque a gente pode estar dando repertório para a pessoa. A gente pergunta de modo geral. Então, você tem acesso a algum método? Se a pessoa falar sim, o que é, onde que está? Isso é importante porque uma das formas da gente intervir em relação a isso é restrição de acesso a meios letais. Então, a gente vai tentar colocar ao máximo o que vai aumentar a distância, o esforço e o tempo para a pessoa ter acesso a isso. Seja ficando com algum membro da família, em alguns casos, ou dessa pessoa se distanciando ao máximo desses meios letais, tá? Sempre vai depender de caso a caso. Quando a gente for investigar eventos estressantes, estratégias de enfrentamento, você já experienciou algo particularmente estressante recentemente? E quando você está se sentindo muito mal-estar ou emocionalmente você não está bem, como é que você lida? São perguntas importantes da gente se fazer. Aqui a gente vai explorar um pouco mais essa parte de resposta à crise, tá? E plano de segurança. Então eu vou falar brevemente aqui porque a gente vai falar disso um pouco adiante. Mas a gente vai olhar para reconhecer gatilhos e contexto de que está rolando uma crise. Aí a gente vai usar estratégias pessoais de enfrentamento, pessoas em ambientes sociais que fornecem distração, pessoas que podem prover ajuda
instituições e profissionais que podem ajudar, e como tornar o ambiente seguro, e alguns planos têm essa parte de razões para viver. E um contato de follow-up. Então, aqui seria um contato sistemático que a pessoa atendida teria com a clínica, com o hospital, com quem fez o atendimento, tá? Isso aqui funciona muito bem para ambientes institucionais. Tem algumas pesquisas que vão mostrar o quanto que, às vezes, contatos breves podem reduzir mortes por suicídio, tá? E são contatos bem breves mesmo. Quem quiser ver mais sobre isso, eu recomendo ler sobre o que o pessoal chama em inglês de caring letters, tá? Foi uma intervenção criada décadas atrás pelo Jerome Otto, que foi sendo replicado em algumas populações com dados muito animadores. Então, o plano de segurança é uma ferramenta muito bem-vinda da gente ter, que ele vai dizer o seguinte, tá? Isso a gente faz de maneira colaborativa com a pessoa atendida. Então, no consultório, eu sento do lado da pessoa, tá? Mostro isso e a gente vai preenchendo juntos. Então, aqui, a gente vai olhar para, primeiro passo, sinais de alerta. Então, coisa que indica que uma crise está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu sinto que nada mais vale a pena. Quando meu irmão fala que eu só dou trabalho para a família. Então, seriam situações como essas, tá? A gente evita descrições muito vagas, do tipo chorar. Esse é um registro de baixo grau de personalização, que a gente chama. Idealmente, a gente quer um grau um pouco mais elevado de personalização. Então, se a pessoa falar, por exemplo, quando eu choro, eu tentaria perguntar: me conta mais de uma vez que você chorou e que você entrou numa crise. O que estava acontecendo? Até para ver se é algo como eu chorei de raiva, eu chorei de tristeza, eu chorei e não conseguia parar. Até para a gente buscar destrinchar melhor isso. Então, quando ela percebe os sinais de alerta, dela ir para o passo 2. Então, a primeira questão é identificar que a gente está entrando numa crise suicida. O passo 2 são estratégias pessoais de enfrentamento. Então, o que eu posso fazer para tirar minha mente dos problemas sem contatar outras pessoas? Então, aqui poderia ser uma estratégia de distração, uma estratégia de relaxamento, atividade física intensa. Quem tiver uma familiaridade ou quiser ver materiais da terapia comportamental dialética, a DBT, você pode pegar a seção de aquele módulo do grupo de habilidades de tolerância ao mal-estar, habilidade de sobrevivência às crises. Vai ter muito material importante aqui, tá? Aquelas tip skills, uma delas é a estratégia do gelo, dentre outras, tá? Isso pode ajudar a gente a cunhar essa parte com a pessoa atendida. Precisa ter obrigatoriamente três? Não. Tem casos que vão ter mais, tem casos que vão ter menos. Tá? E aí a lógica vai ser a seguinte: se o passo 2 funcionar, ótimo, a gente conseguiu lidar com a crise. Se ele não funcionar, é o passo 3. Então, pessoas e ambientes sociais que distraem. Então, aqui seriam pessoas que o paciente poderia entrar em contato sem necessariamente abrir que está em crise, mas que é alguém que consegue fazer ele se distrair, consegue fazer ele rir, tá? Então aqui seria, por exemplo, o nome. Amanda é uma amiga e o número dela. Você pede para a pessoa atendida pegar o número e você anota aqui. Então, Jorge, colega de trabalho, contato. Vamos supor que tem um parque perto da casa da pessoa atendida, então coloca parque tal, tá? Enfim, então, às vezes tem uma livraria. Eu gosto de ir num café que tem uma livraria para tentar me distrair. Então, a gente põe aqui. O passo 4. Então, caso o passo 3 não dê certo, a gente vai para o passo 4. Então, pessoas que eu posso pedir ajuda durante uma crise. Então, é alguém que eu posso abrir claramente. Estou em crise e preciso de ajuda. Então, aqui a gente vai olhar para uma rede de apoio mais próxima. Então, por exemplo, namorada, namorado, contato, família. Passo 5, profissionais ou serviços que você pode contatar durante uma crise. Então, aqui eu coloco o meu número, né? Murilo, psicólogo, número. Aqui, se tem psiquiatra junto, o contato do psiquiatra que a pessoa atendida tem. Aqui eu sempre deixo do CVV, também no modelo que eu uso, tá? Aqui pode ser legal de dar uma pesquisada se tem algum pronto-socorro psicológico perto da onde a pessoa atendida mora, justamente para ter essa opção também. E passo 6 coisas para tornar o ambiente seguro. Então aqui a gente está olhando restrição de acesso a meios letais, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui.
Porque numa ligação de Zoom eu fico mais à vontade da gente falar sobre isso. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem muita medicação psiquiátrica e esse é um meio letal, que ela às vezes faz um planejamento nesse sentido, a gente pode combinar de alguém da família ou alguém da rede de apoio ficar com parte da medicação e vai dando diariamente para ela. Ou a caixa de remédios que tem várias medicações para questões diversas, ficar guardada num lugar com cadeado e a chave ficar do outro lado da casa, porque isso aumenta o tempo e esforço para a pessoa poder ter acesso a isso durante uma crise. Então, aumenta a chance dela conseguir ter estratégias de autocontrole. Então, prós e contras, né, razões para viver, dentre outras coisas. Então, a gente termina de preencher o plano de segurança, a gente revisa, e eu entrego esse plano de segurança para a pessoa, eu tiro uma foto dele, então vai ficar no meu registro documental, e a gente também pode editar o plano, se precisar. Então, às vezes a pessoa está num namoro, é a namorada e a rede de apoio, e de repente termina esse namoro. Aí com a paciente, a gente vai ter que pensar em outra pessoa, tá? E aí, o importante é da gente conseguir falar para a pessoa atendida onde que ela pode guardar esse plano para poder acessá-lo rapidamente. Então, um lugar que eu gosto de sugerir é, por exemplo, o vão entre o celular e a capinha, porque a gente leva o celular para tudo quanto é canto hoje em dia. Carteira, às vezes a pessoa vai tirar uma foto e colocar e favoritar ela. Então, como vocês preferirem, tá? Então, esta foi a parte de estratégias de manejo. Tá? Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais com algumas formas de investigar, em termos de perguntas, para poder entender algumas dimensões do comportamento suicida. E a gente também conseguiu ter uma ferramenta, que é o plano de segurança, que é uma ferramenta que eu posso usar, seja numa terapia comportamental, numa terapia cognitivo-comportamental, em alguma outra proposta terapêutica. Então, acho que ela acaba sendo um coringa muito importante para a gente, tá? Que tem evidências importantes também nessa parte de manejo da suicidalidade, tá? Obviamente que a gente vai ter uma série de outras estratégias, mas para a duração da aula é um pouco do que eu consegui trazer, a gente conseguir ter uma compreensão melhor do que fazer, atendendo esses casos. Agora, eu queria que a gente entrasse um pouco mais em o que evitar ao atender essa demanda. Porque tão importante quando a gente saber o que fazer é a gente compreender o que evitar. Então, para isso, uma coisa extremamente importante é evitar uma dinâmica de cabo de guerra. Porque quando a gente está atendendo um caso com risco de suicídio, a gente, como terapeuta, trata o suicídio como problema. E a pessoa atendida tem uma tendência, em alguns casos, de ver o suicídio como uma solução. Então, isso vai gerar essa tensão e essa dinâmica de cabo de guerra. Então, uma forma da gente tentar lidar com isso é conseguir mostrar para a pessoa atendida de validar o que é válido. Então, se alguém falar que está pensando em se matar, que não aguenta mais passar pelos problemas, eu posso buscar validar o fato de que quando a gente está passando por sofrimento, a gente quer que o sofrimento acabe. Agora, eu não posso validar que se matar é uma forma legítima de lidar com isso. Tá? Essa é a distinção. Então, geralmente a gente valida o sentimento, mas não necessariamente a maneira que a pessoa quer manifestar ou lidar com esse sentimento nesse tipo de caso. Então, o que eu vou tentar mostrar é assim: me conta como é que você se sentiria se a gente conseguisse diminuir esse sofrimento. Eu me sentiria aliviado, por exemplo. Então, perfeito. Então, se a gente conseguir proporcionar esse alívio, muito provavelmente você vai sentir um pouco mais de vontade de estar bem. Então, eu quero trabalhar porque a gente consiga trabalhar desta maneira. Então, a gente vai sempre trabalhar em direção de construir uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Uma outra coisa que a gente tem que evitar é assumir que suicídio e autolesão são funcionalmente semelhantes. Porque muitas pessoas colocam, já que em muitos casos a autolesão ela pode ser feita por um método que também pode ser usado para você tirar a própria vida, muitas pessoas acabam tendo uma compreensão
automática de que eles atendem a uma mesma função. E a gente sempre tem que investigar isso. Então, buscando entender as consequências quando a pessoa se autolesiona ou tem um pensamento suicida, o que que ela estava imaginando, o que que ela esperava, tá? Então, para mostrar isso, com base no que a gente sabe da literatura, Stanley e colaboradores, em 2001, fizeram uma comparação de pessoas com histórico de autolesão, que fizeram uma tentativa de suicídio e sobreviveram, e pessoas sem o histórico de autolesão, que fizeram a tentativa de suicídio e sobreviveram. Então, nesse estudo, eles entrevistaram essas pessoas, esses dois grupos, e buscaram entender um pouco do que aconteceu. Então, no grupo que tinha um histórico de comportamento autolesivo, eles encontraram que a maioria recorreu a métodos diferentes para tentar se matar. Então, a pessoa se autolesionava, né, com um determinado método e ela usou outro para fazer uma tentativa. Então, isso dá um dado para a gente que provavelmente tem uma compreensão funcional diferente da autolesão para o suicídio. E também o grupo que tinha o histórico da autolesão, em média, eles subestimaram a letalidade da tentativa de suicídio. Então, aqui seria mais ou menos assim. Eles fizeram uma pesquisa, aliás, durante essa entrevista, eles buscaram perguntar para as pessoas o quanto que elas acharam que teriam a probabilidade de morrer com base na tentativa que foi usada, né, o método. E aí eles buscaram compreender isso com base na questão estatística do que se sabe da letalidade, sem falar isso para a pessoa atendida, obviamente, pessoa entrevistada. E aí eles viram que no grupo que não tinha o histórico da autolesão, tinha uma proximidade maior entre o que eles imaginaram. Então, vamos supor, de 0 a 100%, achei que tinha 40% de chance de eu morrer. E vamos supor que o dado ali epidemiológico era de 50% de chance. No grupo da autolesão, eles colocavam, achei que tinha uns 20% de chance de eu morrer. Só que quando eles olhavam para a parte do epidemiológica, vamos supor que aparecia algo como 50, 60%. Então tinha uma subestimação, né? Era subestimada a letalidade, tá? Então, esse é um ponto também super importante. Isso também diz pra gente por que que a autolesão tem que estar também no topo da hierarquia de alvos de tratamento, porque os prognósticos para a saúde mental não são nada positivos, tá? E a gente também tem que buscar entender qual é a função que cada um desses comportamentos tem para a pessoa atendida. Podem ser semelhantes, mas a gente só vai saber disso investigando, não assumindo. Outra questão é o contrato de não suicídio, que ele é bastante contraindicado pelo fato de que nesta pesquisa, nessa revisão de literatura de Macmillan e Primaciuk, eles acharam tanto artigos de pesquisas empíricas quanto artigos baseados em opiniões que trazem contraindicações do contrato de não suicídio. Então, o que que é ele, né? É basicamente um acordo, geralmente escrito, mas pode ser verbal, entre o usuário de serviço de saúde mental e o clínico. E que o usuário promete não se lesionar. Então, seria algo como eu atendendo, porque eu estou atendendo um paciente chamado Jorge, eu falo, ó, Jorge, então você está falando que você está tendo pensamentos suicidas, mas vamos fazer um combinado aqui, né? Então, eu vou te dar esse papel, contrato de não suicídio, que aparece. Eu, Jorge, sendo atendido pelo Murilo, prometo não fazer uma tentativa contra mim mesmo enquanto estiver em tratamento. Ele assina, em alguns casos eu assino. E isso, né, o que que foi encontrado nessa pesquisa de Macmillan e Primaciuk? Que alguns usuários assinaram esse contrato relatando que se sentiram coagidos a concordar com os termos, achando que era a única opção a internação. E também contrato que está relacionado a binding, não é aconselhável ter esse tipo de vínculo com alguém que tem essa dificuldade de controle de relações interpessoais, além de poder ser usado de maneira punitiva. Então, a pessoa fala que tem pensamentos suicidas, eu apresento esse contrato, pode acabar punindo o relatário. Então, isso pode acabar trazendo problemas para a terapia. E, de novo, comportamento suicida é um fenômeno complexo e multifatorial, né? O quanto que um contrato seria uma intervenção eficaz. Por isso que eu apresentei o plano de segurança. É uma alternativa muito mais interessante. Ele não tem esse aspecto demandante para a gente, o que é ótimo.
E também ele tem uma questão mais colaborativa, tá? Eu também quis falar mais do contrato de não suicídio, porque em alguns lugares a gente vê ele sendo recomendado. Tem uma cartilha da BP de 2014 chamada Suicídio, informando para prevenir, que em caso de médio risco e alto risco, o contrato é colocado como uma ferramenta a ser usada. E a literatura diz que ela é contraindicada porque ela pode trazer iatrogenia. Então, isto é, o que evitar ao atender essa demanda? Tá? Por fim, eu queria falar um pouquinho de autocuidado e limites, porque atender esses casos podem demandar muito da gente. Então, limite é algo que eu digo que se a gente não parar para pensar neles antes, a situação pode mostrar eles à tona e às vezes isso pode ser muito custoso para a gente. Então, queria que vocês pensassem nessa parte de autocuidado. Se a gente fosse fazer uma cirurgia e encontrasse nossos cirurgiões dessa maneira, né? Como é que a gente se sentiria? Tá? E também, muito em rede social do que eu vejo sobre autocuidado para pessoas da área da saúde, às vezes apresentam autocuidado dessa maneira, como algo de excepcionalidade. E o que a gente sabe da literatura é que autocuidado tem que ser visto como algo cotidiano. Essa é uma parte importante. Talvez não seja tão glamouroso, mas também existe esse componente que a gente precisa incorporar o autocuidado na nossa rotina. Agora, o que eu estou chamando de autocuidado? É a habilidade da gente conseguir descansar de maneira saudável. Isso vai incluir se engajar em comportamentos que promovem tanto bem-estar físico quanto bem-estar emocional. Eu acho que essa definição sintetiza muito bem a importância dele e também de que a gente pode fazer isso de diversas frentes. Então, quando a gente trabalha na área da saúde mental, quais são alguns estressores comuns que a gente pode notar? Uma carga emocional pesada de atendimento. Tem atendimentos que parece que um caminhão passou por cima da gente. A gente sai extremamente devastado deles. Falta de melhora da pessoa atendida. Isso pode ser algo muito frustrante para a gente. A gente achar que a gente não está atuando bem, que a gente precisa repensar algumas escolhas de carreira, que a gente precisa estudar horrores, certo? Ressurgência de sintomas, ideação e tentativas de suicídio, comportamentos agressivos e violentos da pessoa atendida ou da rede de apoio, e demandas práticas sobre o trabalho. Então, documentos, prontuários, né, se a gente está fazendo de acordo com as normas do CFP ou não, e questões éticas, tá? Então, mandar uma mensagem para sede ou subsede do CRP, aguardar esse retorno, pensar na questão de princípio do menor prejuízo, como que tem que ser decidido. Pega nesse caso de risco de suicídio, quebra ou não quebra o sigilo, porque tem algumas situações em que a gente pode, em outras que a gente deve quebrar sigilo. Tá? Artigos 9 e 10 lá no Código de Ética dão pistas para a gente sobre isso. E também isolamento. É algo que pode acontecer muito, principalmente para quem atua estritamente na clínica. Tá? Então, o que a gente sabe que funciona sobre autocuidado? Conscientização. Então, geralmente a gente olha para autocuidado como o que eu tenho que fazer de diferente, o que eu tenho que mudar. Esse artigo de pós Gal eu gosto muito porque a primeira coisa que eles falam é conscientização, da gente entender riscos e sintomas de burnout e comprometimento disso. Então, a tomada de consciência me ajuda a entender melhor também o que eu preciso fazer. Ter expectativas realistas sobre o trabalho. Às vezes a gente espera que a melhora de um caso que a gente está atendendo é uma linha constante para cima da melhora da pessoa atendida. E isso é muito mais a exceção do que a regra. A gente precisa ter expectativas realistas sobre o nosso trabalho. Também do que acontece com a gente, com a pessoa atendida e com a relação terapêutica. Essa questão de autoconhecimento acaba sendo extremamente importante, que a gente pode desenvolver isso em supervisão, né, com estudos por conta, analisando o caso, em grupos de intervisão ou em terapia pessoal, em certos casos. Das nossas próprias necessidades também.
buscar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Claro, é muito mais fácil a gente falar do que conseguir fazer isso. Mas eu vejo muito como algo que a gente vai buscando equilibrar. Não necessariamente um ponto de equilíbrio, mas como ações constantes que a gente tem que fazer para buscar equilibrar essa balança. Atividades de lazer. É muito comum a gente negligenciar a importância disso para a gente, mas com as pessoas atendidas a gente tem uma tendência de ressaltar a importância disso. Também ter flexibilidade em poder entender certos momentos, eu vou ter que priorizar mais atividades de lazer. Em outros momentos, eu vou ter que priorizar mais questões profissionais e também de buscar fazer esses ajustes. Saúde física, tá? Então, combate ao sedentarismo é um ponto importante. Tem uns dados, né, que vão mostrar que muitos psicólogos e psicólogas clínicas, psiquiatras, têm muito problema de coluna, ou se queixam muito de dor na coluna, por exemplo. Então, talvez algo que possa trazer esse fortalecimento, algum acompanhamento médico, se for o caso, acaba sendo importante. Boa qualidade de sono, tá? Sono é uma necessidade humana básica. Alimentação rica em nutrientes, suporte social, também espiritualidade. Espiritualidade não é necessariamente religiosidade, tá? Aqui a gente está olhando para questões de uma compreensão de si, do seu papel no mundo. Então, para algumas pessoas é via religiosa, para outras por uma via de mindfulness, por exemplo, algo mais filosófico, tá? Então, mindfulness tem efeito muito positivo em estresse, em burnout com autocompaixão não é muito claro, ainda precisa de mais pesquisas. Então, eu gosto de falar que no autocuidado é legal da gente buscar se tratar como a gente orientaria um paciente que a gente deseja muito ver melhorar. Então, provavelmente a gente vai incentivar essa pessoa a ter esse suporte social, a buscar ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tá? Então, com a gente é legal que a gente tentar incorporar isso tudo. E um dado que é super importante, que eu queria trazer para vocês, terapeutas mais experientes têm mais atos de autocuidado e experienciam menos estresse do que terapeutas menos experientes. Então, isso diz para a gente, seja por um viés de sobrevivência, seja por uma questão de, olha, tentativa e erro, que quanto mais tempo a gente atua nessa área, mais a gente aprende que a gente precisa de mais atos de autocuidado. E a gente precisa também planejar isso na nossa rotina. Muitas vezes a gente deixa meio que à mercê da nossa motivação. Isso tende a não dar muito certo. Então, na medida do possível, quanto mais a gente consegue ter esse planejamento e essa noção clara de limites, melhor. Então, isso foi a parte de autocuidado e limites, tá, gente? Então, eu tentei também trazer essa compreensão, que eu acho que é bastante importante da gente ter ciência disso, atuando na área da saúde mental, principalmente com casos com risco de suicídio, porque são casos que demandam muito da gente.